Olá pessoal, vamos a mais uma aula do nosso curso de sólidos, o capítulo 8 do potencial periódico fraco. Na aula anterior a gente viu o caso em que os níveis de energia estão afastados uns dos outros, e agora nós vamos pegar o caso em que os níveis de energia da partícula livre, existe um subconjunto deles que são iguais ou próximos. Então a gente diz é o caso degenerado ou quase degenerado. Do que a gente está falando, né? Então aquela história. Eu pego uma das soluções possíveis para o vetor de onda de Bloch, né, do vetor de onda K, e existem então m vetores da rede recíproca, K1, K2 até Km, nos quais as energias, todas essas energias calculadas para a partícula livre, né? Então a gente está falando da energia sem então a correção do potencial periódico, seria a energia associada ao momento K menos K1, Kzinho menos K1, Kzinho menos K2, Kzinho menos Km, são iguais ou a diferença entre elas é comparável, né? Elas são próximas, comparadas com U. Significa que a diferença entre elas ou é zero, seria o caso estritamente degenerado, ou elas são pequenas se eu comparo com a intensidade do potencial periódico, né? E tirando esses m valores aqui, todos os outros vetores da rede recíproca K produzem energias da partícula livre que estão muito distantes. Ou seja, em termos matemáticos, a gente está dizendo então que a diferença de qualquer qualquer Kzão I que eu pegue aqui nesse intervalo, em relação a qualquer outro K fora desse intervalo, a diferença é muito maior do que U, e para esses aqui as energias são parecidas. E a pergunta agora, de novo, é qual é o efeito do potencial periódico pequeno principalmente sobre esses estados que estão próximos, né? Porque os estados que estão afastados nós já vimos. É o caso 1, em que eu tenho basicamente uma correção em segunda ordem no potencial. Mas e quando eu tenho um subconjunto de estados da partícula livre em que eu tenho energias muito parecidas ou às vezes igual, né? Então é esse o caso que a gente vai tratar. Então vamos usar uma ideia parecida. Então essa aqui é a equação que determina a energia E, né? Então isso aqui é um sistema de equações, a gente encara as incógnitas são as energias E e o C de K. É um sistema de equações acoplado, né? E vamos escrever essa equação especificamente considerando um dos casões dentro do intervalo de 1 atm, ou seja, um dos casões que produzem energias parecidas. Então tá aqui, né? E nessa somatória aqui, já vou passar a somatória por lá de lá, então troca a ordem da energia aqui. E nessa somatória nós já vamos fazer um truque que a gente fez anteriormente, que é separar de dentro da somatória os termos em K de 1 até M e todos os outros, né? Então, por isso que tem aqui dois termos iguais, né? Iguais, né? Praticamente iguais. Só que aqui está separado os termos que produzem energia, os vetores da rede recíproca que produzem energias parecidas de todos os outros. Muito bem. E agora qual é o truque aqui? O truque é escrever de novo para esses Cs aqui, né? De novo usar essa expressão agora para um K qualquer, escrever em termos dessa expressão. Então, e aí a gente separa de novo dentro da somatória. Então, para um K qualquer que não seja K1, K2 até Km, o que eu posso escrever? Que o C de Kzinho menos K, e aí aqui é essa somatória aqui que separa nos dois termos, dividido por 1 sobre energia. Você fala, mas não é a mesma coisa? Não, né? Porque aqui eu estou escrevendo os coeficientes que envolvem os estados de interesse de 1 até M que tem energia próxima. E aqui seria uma forma de calcular todos os outros coeficientes, porque nessa somatória aqui, na verdade, todos os coeficientes estão acoplados, né? Então, a gente precisa saber quais são os mais importantes, como é que é a contribuição, ou seja, o efeito potencial faz o que com esses Ks, né? Então, essa que é a ideia, né? Muito bem, se a gente combina essas duas expressões, de que forma nós vamos substituir aqui, porque esses aqui são os que eu quero determinar, né? Aqui e aqui.
Esses aqui é que eu quero escrever de uma forma aproximada para poder determinar as energias e esses aqui. Então aqui eu vou substituir por aquela segunda expressão. Então tá aqui. Esse aqui fica, essa primeira somatória fica e vai ficar aqui. Essa somatória aqui é o C de casinho menos KI, né? Que tá aqui. Beleza. O que é que nós vamos fazer aqui? Nessa somatória aqui, a gente vai abrir ela, né? Então esse primeiro termo tá aqui. Aí vou pegar essa primeira somatória, que tá aqui, e essa segunda somatória aqui, né? Então aqui vai ter primeiro uma somatória em K diferente de K1 até Km, e uma somatória em J, tá aqui, né? Que eu posso trocar de ordem, né? Porque o J define quais são os Ks que entram aqui, né? E esse aqui define os Ks que vêm aqui. Então tanto faz eu somar, então aqui a gente trocou só as ordens. E do lado de cá eu preservo o próximo termo. Aí vem aquela discussão que a gente já fez, né? Esse termo aqui é pelo menos da ordem de U ao cubo, né? Porque U ao quadrado e aqui U ao cubo, né? Porque se eu substituo de novo, eu vou ter U ao cubo. Aí aparece de novo o C de K, eu vou substituir, vai aparecer um termo em U à quarta e assim por diante. Então nós vamos resumir isso aqui tudo como os termos de ordem de U ao cubo ou superior. O que a gente espera poder jogar fora, né? Ou pelo menos incluir só se eu precisar a correção, né? Então se a gente olhar essa expressão, agora a gente vai ter um termo que envolve U à primeira, esse que vai envolver U ao quadrado e esse que vai envolver U ao cubo, certo? Esse é termos de U ao quadrado. Se a gente preservar somente até a primeira ordem, ou seja, se o potencial é fraco, esse termo aqui é o que deve dominar. Então, em primeira aproximação, que é o que a gente chama, né? A gente obtém, então, uma equação interessante, que agora associa somente os coeficientes dos estados que têm energia próxima. Estão vendo que interessante? Então aqui, isso aqui é como se eu só precisasse considerar o subconjunto dos estados que têm energias próximas em primeira aproximação e os outros estados que têm energia maior não contribuíssem muito, né? Então essa é uma equação aqui, é um sistema de equação agora já bem menor, né? Porque só vai depender da ordem aqui, de quantos estados eu tenho com energias próximas e resolvendo esse sistema de equações, a gente obtém a energia e os Cs de K, né? E para quem fez o curso de mecânica quântica ou fez um curso de quântica, lembra, isso aqui parece muito com a expressão, ou é exatamente a expressão da teoria de perturbação para estados degenerados até primeira ordem, né? Muito bem. Na energia, desculpa. Muito bem. Então, essa é a expressão geral que a gente vai utilizar. Essas são as expressões gerais. Então, uma coisa interessante é que, para os estados de energia próximas, o potencial tem um efeito maior do que se as energias estão longe, né? Se as energias são distantes, o potencial periódico introduz uma correção que depende só do quadrado, né, dos termos U de cada, da intensidade dos termos na série de Fourier, do potencial, que é uma medida da intensidade do potencial. Se eu tenho energias próximas, aí o efeito já é diretamente em primeira ordem no U de K. Então, aqui eu vou ter correções mais interessantes. Então, de um modo geral, se os estados são próximos, eu vou ter uma separação, ou eu vou ter uma diferenciação entre eles, eu vou ter uma modificação maior nas energias do que quando os estados estão muito longe. A gente poderia dizer o seguinte, de um modo geral, para uma estrutura de bandas que eu tenho, a depender do K que eu escolho, eu tenho estados próximos ou estados afastados. Para os estados, se eu considerar só até primeira ordem, para os estados que são afastados, a energia é igual à energia da partícula livre. Para os estados que são próximos, eu preciso resolver, então, essa equação. Tá certo? Acho que essa é a ideia geral. Vou parar por aqui, que agora é uma aula mais curtinha também, mas na próxima aula a gente vai fazer, então, um exemplo interessante, que é um sistema de 2 níveis. É um exemplo legal, apesar de ser pouco, assim, difícil. Não é que dificilmente, mas a gente tem poucos exemplos em física do estado sólido que só tenha 2 níveis, mas é legal porque
a gente consegue ver algumas propriedades interessantes e tirar efeitos gerais que a gente pode usar mais para frente. Valeu então, pessoal, até a próxima aula.